voltamos agora com o Noah, com seus 12 anos e seu novo visual, que pra mim caiu muito de nível. E novamente eu pergunto qual é a sua opinião sobre o novo visual do Noah. Só que vamos voltar pro episódio, onde o nosso protagonista tá acabando o seu lanche e ele percebe que tem uma nova empregada ali que ela tá meio inquieta. E o motivo é que já fazem 3 dias que o povo tá em fila carregando os presentes pro Noah. Só que isso não é surpresa pro nosso jovem príncipe, afinal no ano passado essa fila durou uma semana. E diz que vai ficar tudo bem, afinal a empregada Evelyn tá cuidando dos recebimentos desse presente. E aí o anime relembra os feitos do Noah, nomeado Príncipe Sábio, dominou a espada Leviatã Maligna e atualmente tá no cargo de Administração de Recursos Humanos e Militares do Reino. Isso enquanto ele estava se dirigindo à presença do ministro da guerra, vulgo Quarto Príncipe, vulgo Príncipe Henry, mais conhecido como 100% irmão do Noah. E nessa sala tem uma outra pessoa, isso porque o irmão Henry quer a opinião do Noah. O imperador deu uma ordem para que esse outro cara que tá ali na sala, devidamente nomeado agora como Rice, ele foi ordenado a liderar um exército para acabar com uma rebelião lá na fronteira sul. Esse Rice, ele é subordinado direto do irmão Henry e se destaca como subordinado, e ele também sabe liderar batalhas. Noah só faz uma pergunta: qual é o real número de soldados do exército? Com essa pergunta cria-se um minuto de tensão, e aí entra a abertura do episódio, para manter mais ainda essa sensação de mistério. Rice parece estar escondendo alguma coisa com a sua cara tensa. Henry manda ele dizer qual que é o problema, e de joelhos Rice pede perdão. Noah diz pro Henry que não tem problema, e que de acordo com os números do exército regular do Império, é liberada uma quantidade de dinheiro compatível pelo Ministério das Finanças, e que nessa conta entram trabalhadores, mercadores e pessoas que fazem qualquer tipo de serviço para o exército. Noah diz pro Rice não ter medo, e que é normal o general querer aumentar o número de soldados, e que você dizer que o exército tem mais pessoas do que ele realmente tem é uma tática que põe medo nos inimigos e que pode funcionar. Só que ele precisa realmente saber quantos soldados eles têm no exército. Isso porque o imperador mandou o Rice ter uma vitória esmagadora sobre aquela rebelião. E a resposta do Rice é que o exército deveria ter 2.000 soldados. Noah dá uma carta para Rice e manda ele reabastecer esse número total de soldados. E fala pro Rice levar esse documento até o ministro das Finanças. Isso é dinheiro para ele financiar o exército. Rice diz que não pode aceitar, mas Noah insiste e só diz que ele não vai aceitar uma derrota. Na sua volta para casa, Noah olha seus status indignado por ainda estar no nível 1, enquanto o narrador conta uma história sobre bebês jovens imperiais sofrerem perigos de morte por diversas formas por conta de seus cargos. Depois disso, o Henry, que está acompanhando Noah, diz que seria muito bom ele ter experiências em batalhas antes dele assumir o seu feudo para ficar mais respeitável. Noah diz que está sempre disposto a ir lutar, só que basta uma ordem do imperador para ele fazer isso, e ele pergunta qual foi a primeira batalha do seu irmão. Só que nesse momento, cortamos para algumas crianças fugindo e pedindo ajuda, e atrás delas vem uns valentões querendo recapturar essas crianças. Se você tá ligado, essas crianças elas são CLTs sem pagamento. Elas acabam saindo de um beco para uma praça pública e ali o povo fica imóvel sem conseguir reagir enquanto os valentões estão segurando as crianças. Só que o Noah, ele se levanta e pergunta se a loja desses meliantes tem os documentos de autorização do Império para fazer esse tipo de negociação de pessoas. Só que ao invés de responderem, esses meliantes partem para a violência. Noah, ele não perdoa isso, saca sua espada e fatia os meliantes sem dó nenhuma. Enquanto ia falar com as crianças, um cara macabro sai das sombras, dizendo que é ele que cuida desse comércio de pequeninos e se recusa a dizer o seu nome. Mas ele revela que trabalha para o primeiro príncipe imperial Gilbert. Noah percebe que está sendo intimidado por esse velho e todos ali na praça estão em choque. E olha só que cara macabra, que take macabro bem feito. Esse velho pede pro protagonista desconsiderar tudo que ele viu ali.
Só que o Noah não é moleque, ele pergunta pro Henry se o Henry conhece esse velho. E obviamente o irmão nega. Noah usa o seu poder da presença maligna da espada para derrubar o velho. E para não gerar fofoca no reino, Noah diz para toda a praça ouvir que esse velho é um farsante e que não vai enganar ninguém ali usando o nome do seu irmão. E claro que além de resolver esse problema, ele também protege o nome do Império, que ficaria metido ali, né, com sujeiras ilícitas. Noah ordena que prendam os meliantes que usaram o nome do seu irmão em público para poder oprimir as pessoas, né, usando o nome de uma pessoa grande, e manda levarem as crianças para o castelo dele. Henry elogia os movimentos do Noah como sempre, sendo uma pessoa extremamente sagaz para resolver esses problemas. E à noite, os dois estão jantando quando Noah recebe uma mensagem. Essa mensagem era do irmão Gilbert, dizendo que antes que conseguissem interrogar os meliantes que estavam usando o nome dele, esses meliantes tiraram sua própria vida. E pro Noah, que sempre valoriza muito as pessoas, isso é um choque. Mas a conversa continua e é revelado que o Gilbert tem sim loja de vendas de escravos, que ele mexe com coisas do submundo e que ele também compra terras e coisas assim. Tudo isso porque mais um grande detalhe é revelado nessa conversa. É o fato do irmão Gilbert, mesmo ele sendo o primeiro príncipe imperial, ele não tem direito a assumir o trono, pelo fato dele ser filho de uma concubina. Então, para você, jovem mancebo, que entende um pouco dessa noia medieval de trono, você já tá ligado que tá para acontecer uma guerra pela sucessão. Cortamos então pro Noah, libertando as crianças resgatadas. Só que existe um problema. Nenhuma delas tem pra onde voltar, afinal elas foram vendidas antes e seriam vendidas de novo. Então o Noah acolhe todas elas e manda o mordomo dar a devida educação pra eles. Ele ressalta que não comprou as crianças, que ele adotou e que se elas quiserem estão livres pra irem embora. E tudo que o Noah diz é que não perdoa a traição. As crianças agradecem sem nem entender muito e se retiram com o mordomo. No dia seguinte, Noah chama a empregada que cuidava dos seus presentes e dá uma recompensa a ela, uma carta de nomeação de autoridade governante. Esse título permite que ela governe um feudo em nome do príncipe. Afinal, ele tem uma vasta terra e não pode estar em todos os lugares governando tudo ao mesmo tempo. Noah diz que observou essa empregada há muito tempo e notou que ela tem capacidade administrativa para exercer esse papel para ele. A empregada diz que quer servir diretamente ao Noah e ele complementa dizendo que se ela fizer um bom trabalho, isso vai significar que ele, o Noah, é um cara que seleciona muito bem os talentos, aumentando assim a moral dele. E manda a empregada Evelyn ir assumir seu novo posto. A espadachim abre a boca para falar que o tratamento com os subordinados do Noah é muito diferente da que o primeiro príncipe imperial tem com os... E o Noah corta ela nessa hora antes que ela cometa um crime. E tudo que eu aqui pensei foi como que essa cavaleiro sabe como o primeiro príncipe trata os subordinados dele, né? Fica essa dúvida no ar. Cortamos pro Noah falando com o imperador, aonde o imperador já tá ligado que o Noah preservou a honra do seu irmão Gilbert. Noah diz que só prendeu alguém que quebrou as leis. Isso porque ele sabe como o irmão Gilbert deve ter relatado as coisas e que essa foi a melhor resposta possível que ele poderia ter dado. O imperador diz que ainda existe um malfeitor e pergunta qual o crime de venda de escravos no submundo. Noah diz que fazer isso sem autorização do Império tem a punição da amputação da mão dominante e os subordinados disso deveriam ir servir ao exército. O imperador verifica isso com seu primeiro-ministro, e é exatamente como Noah disse. O imperador pergunta se o Noah se machucou na batalha, porque sabe que os bandidos atacaram ele. Noah diz que conseguiu se defender perfeitamente. O imperador diz que nem deveria ter se preocupado com isso, e no tom de piada, diz que se fosse com ele, ele teria sido atacado antes de anunciar quem realmente era. Nisso ele pergunta ao ministro qual seria o crime se isso acontecesse, e o ministro diz que seria a pena de morte. Só que Noah imediatamente intervém e corrige. Afinal, pela lei do Império, quem não sabe a identidade do imperador, ou se o imperador não se anunciar, o crime de lesa majestade não se aplica. E deveria ser aplicado apenas a punição para crime de lesão corporal simples. A corte fica em choque com a resposta do Noah.
E o Noah, ele sabe que corrigir o Imperador nessas situações é sempre uma coisa delicada. E depois daqueles 2 segundos de tensão, o Imperador dá uma boa risada, dizendo que venceu a aposta, acertando que o Noah iria na mesma hora falar qual a lei correta que deveria ser usada, sem nem pensar 2 vezes. Pela primeira vez o Noah não sabe o que tá acontecendo, cara. Ele foi pego de calça arriada. O Imperador explica, dizendo que o Noah sempre cita muito bem as leis e sempre corretamente, sem pestanejar de forma alguma. E o que ele acabou de passar ali foi um teste do Imperador. E concluindo esse teste, o Imperador levanta e anuncia o Noah como ministro da Justiça do Império. Afinal, o Imperador, ele observou por muito tempo que o Noah, ele sempre maneja e cita e cuida muito bem das leis do Império. Com essa nomeação, a corte vibra, e para comemorar, o Noah vai ver a sua waifu de cabelo rosa cantar. E agora ela, sem mais interrupções durante as suas performances, começa a cantar cada vez melhor e ganhar cada vez mais fama. Enquanto ela canta, é mostrado pra gente os subordinados do Noah, as crianças e um príncipe muito bolado das ideias. Depois disso, para fechar o episódio, o Imperador e o ministro estão discutindo alguma coisa. Uma informação que eles têm não está errada, e que muito provavelmente tem relação com o príncipe Gilbert. Alguma coisa grande vai rolar, afinal o Imperador lhe ressalta que não tem muito tempo para agir. E para você descobrir que coisa é essa e se eu realmente acertei, se vai ter uma guerra pela sucessão do trono do Imperador, tudo que você precisa fazer é deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal, porque toda semana tá saindo o recap desse anime aqui. Muito obrigado pela sua audiência, até o próximo episódio na semana que vem e valeu!